Mudamos o jazz para receber este homem que agora está diariamente com comentários no programa de Antônio Carlos Macedo. Aliás, o aniversariante, beijo Macedo, 70 anos hoje, maravilhoso, esta lenda do jornalismo. E aliás, ele é neto de uma lenda do jornalismo que os nossos ouvintes conhecem muito bem. Será que a gente tem um trechinho especial deste senhor, Augusto Silveira? Paulo Santana. Comecei a conversar com ele, falar em Grêmio, ele pediu para voltar no dia seguinte. Eu voltei a falar no Grêmio, no terceiro dia voltei a falar no Grêmio. E 2, 3 dias por semana eu vinha ao programa. Ao fim de 30 dias eu era uma pessoa conhecidíssima já no Rio Grande do Sul, por força da participação naqueles programas, e a RBS resolveu me contratar como participante do Sala de Redação e colunista da Zero Hora. Cara, desculpa, Gabriel, porque claro, né, tu tem luz própria, aliás, assina Gabriel Weiner Santana, mas o teu avô é também uma lenda nossa, né? É o maior comunicador do Rio Grande do Sul. Acho que não é exagero dizer isso. Não há o mais maior. icônico, o mais emblemático. Que as pessoas lembram as frases, os momentos, né? Com a Cristina Ranzolin, com a rádio. Muito Seja me orgulha. bem-vindo! Obrigado, uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Tu tá com quantos anos? 32. 32. E eu lembrei aqui com ele antes de entrar no ar que eu o entrevistei no velório do Santana, lá na Arena, e tu contou uma história maravilhosa do teu avô que eu gostaria que você repetisse aqui. Claro. Da ousadia de Paulo Santana. Acho que diz bastante sobre a personalidade dele, né? O vô gostava muito de cassino, então a gente ia muito ao Uruguai. E eu ia direto com ele. Ele adorava, é verdade. Fissurado. Era uma coisa impressionante. Tinha o Turf ali também, que não existe mais, ali da 24, que ele adorava também. E aí, numa dessas idas nossas ao Uruguai, tinha um show do Bob Dylan, lá no hotel que ele ficava. E aí ele... Vamos ao show, né? Eu tive que convencê-lo, na verdade, porque ele não gostava de sair do cassino por nada. Ele brincava muito, assim. Eu falei, vamos sair pra jantar, sair pra almoçar. Ele falou, pra que esse aqui tem camarão? Era essa a frase. Ele dizia também que disseram que tem uma rua muito famosa aqui em Punta, uma tal de Gorleiro, mas eu nunca ouvi falar. E aí, depois de muita luta, convenci ele a ir pro show. A gente sentou na primeira fileira, o Bob Dylan tava ali onde o PG tava. E aí o Bob Dylan começou a primeira música, e aquela coisa, né? Peninha que não me ouça aqui. E aí deu a segunda música. Aí eu olhei pra ele, e ele carregava sempre uma maleta, né? Uma capanga, assim. Aí ele faz assim, ele levanta bem devagar, vai até a beira do palco, olha no olho do Bob Dylan e diz assim: tu é uma droga, teu show é uma droga. Não é possível, E foi Gabriel. jogar. Foi jogar, saiu. Bob Dylan. E assim, ele não, certamente o Bob Dylan não entendeu o que ele disse, mas estava evidente, assim, no tom de voz, na expressão, que ele estava odiando. Anos depois, Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura. Toma, né? isso, é sobre isso, gente. Tu imitaste ele igual aí, né? Ele fazia. Tu imita ele eventualmente? Eu não tenho o talento de outros grandes Duda imitadores. Garbi, né? O Duda Garbi, o Santaninha, mas o Damasceno fazia também, né? A gente, eu não consigo falar o nome Nelson, eu sempre falo Nelson. E claro, assim, né, uma pergunta óbvia e clichê, mas da responsabilidade. Eu conheço o Gabriel desde que trabalhava na Globo News, né, e eu falo disso, né, tem uma estrela própria, um trabalho consolidado, e aí tu vens a convite pra fazer primeiro as colunas no papel, né, na Zero Hora, no jornal, o que eu imagino que deve ter... Cara, a gente fala... Desculpa, é que eu quando falo palavrão é feio, mas quando o Potter fala... Um cagaço, né? O Potter falaria que... neto de uma colunista... Meu Deus do céu. Da história do Rio Grande do Sul. E depois, com uma frequência, e inclusive... No Gaúcha Hoje, que teu avô fazia comentário. Sim. Não, é uma baita responsabilidade, mas eu sou uma pessoa analisada. Eu faço análise há muitos anos. Já trabalhei muito isso, PG porque gosta. quando tu escolhe fazer jornalismo sendo neto do Paulo Santana, isso já vem desde sempre, né? Nepo por mais baby, que... né? Isso, totalmente. E eu me orgulho muito da história, da trajetória toda do meu avô, de tudo que ele conquistou.
eu aceito esse legado com muito amor e respeito, mas eu também quero construir minha própria história, né? Sem dúvida. Mas sem nunca negar de onde eu vim, as referências que eu tenho e muito menos querendo ocupar qualquer espaço. Sabe que o Santana, o Santana foi um cara muito influente pra mim, assim, honestamente. Eu convivia com ele porque na época eu fumava um pouquinho demais e o Santana fumava também, então a gente se encontrava muito no fumódromo. Demais, é uma delicadeza do PG, né? Um pouco. Isso anos atrás, a gente, claro. O Santana faleceu em que ano, Gabriel? Foi 2017. Até ali o final, até 2017 a gente Fumódromo se chamava Paulo Santana. No Fumódromo Paulo Santana. Aqui que ficava entre a Gaúcha e a Zero Hora, aqui no meio dos dois prédios, né, Gabriel? E aí, me lembro de uma vez que ele chegou ali, então um exemplo da influência, assim, que ele me ensinou, por exemplo, a gostar de poesia. Eu não consumia poesia, sabe, Gabriel? Nada contra, achava bonito, mas não era o tipo de arte, assim, que me dava tesão. E um dia o Santana chega no Fumódromo e diz assim, Germano... Preste atenção que agora... Como é que é? Eu lhe darei Ele dizia assim, ele quis dizer o privilégio, claro, mas ele tinha um vocabulário muito rico. Então ele dizia, eu lhe darei o apanágio de recitar agora o maior poema da língua portuguesa. E aí o Santana para na minha frente e diz assim, de Guilherme de Almeida, tu deve conhecer esse, né, Gabriel? O Ciúme, o nome do poema. E aí o Santana, olha só, eu decorei o poema. Eu não gostava de poesia, saí dali e disse, mas isso é maravilhoso. E eu decorei o poema. E o poema é assim, olha que lindo isso, Kelly. Minha melhor lembrança é aquele instante no qual, pela primeira vez me entrou pela retina tua silhueta, provocante e fina como um punhal. Imagina o Santana recitando isso. Depois, passaste a ser unicamente aquela que a gente se habitua a achar apenas bela e que é quase banal. Agora que te tenho em minhas mãos e sei que os teus nervos se enfeixam todos em meus dedos, que os teus sentidos são 5 brinquedos com que brinquei, agora que não mais me és inédita, agora que compreendo que tal como te vi outrora, nunca mais te verei, agora que de ti, por muito que des, já não podes dar a impressão que me deste, a primeira impressão que me fizeste, louco, talvez, tenho ciúme de quem não te conhece ainda, e cedo ou tarde te verá pálida e linda pela primeira vez. Cara, o Santana narrou isso no Fumódromo. De quem vai te ver pela primeira vez. Vai te conhecer e que vai sentir aquela sensação do punhal, né? Da silhueta provocante e fina chegando pela primeira vez na pessoa. Tu cara, sabe, isso aquilo, que Gabriel, mudou minha vida. No fim da vida, no fim da vida, quando ele já tava com uma demência bem avançada, assim, a única coisa que ele conseguia falar eram os poemas. Ele declamava os poemas, assim, ele não reconhecia mais as pessoas, mas a coisa da poesia e da música... 150 sonetos, né? É isso, ele dizia que ele conhecia mais de sei lá, 2.600 músicas de cor. Eu tô fazendo a minha lista aqui pra ver se eu chego. Toda vez que eu decoro uma música, eu salvo numa lista do Spotify. Maravilhosa. Eu queria que o Gabriel fizesse comentário, mas a gente fica muito emocionado com a história do Santana. E eu vou pedir de novo pros nossos ouvintes, eu sempre convido pra acompanhar, porque neste caso as imagens são incríveis. Vamos pra live, por favor, e tem áudio também, tá? Quem tá no carro, quem tá ouvindo a rádio vai gostar também. Olha lá, PG. O guri tá mais famoso que tu. O Santana tá em cima de um bercinho. Isso. No hospital, né? Que sou eu ali. Adivinha quem é o bebê recém-nascido? Coitadinho, que não pode reclamar. Ficou abafando ele. Bem solto à vontade. Ontem cheguei aqui, tinha um travesseiro. Ali, ó, pai. Não tinha 30. Não, isso aqui. Jogar no lixo. Tem que jogar no lixo. Ele tá reclamando que estão abafando o bebezinho com os travesseiros, né? E é o Gabriel no hospital ali, né? No momento, e ele daquele jeito peculiar, particular, singular. Isso. Ele tá dizendo, só um pouquinho aqui, né, gente? O que é isso? Cheguei de um travesseiro. Todo tapado, um calor, não pode reclamar. Já ali lutando pelos meus direitos, né? Pra gente encerrar num positivo, nós vamos a 55? Então tu tens 1 minuto pra falar do escândalo do INSS. Toma essa. 1 minuto? 1 minuto.
O que eu posso dizer? Bom, maior escândalo de corrupção da história, ao que tudo indica. 6 bilhões. 6 bilhões, e é o que a gente sabe, né? Mas parece que em consignado chega a quase 90. É um governo que não tem a menor ideia do que está fazendo, porque troca o número 1 da pasta pelo número 2 do mesmo partido. Alinhado com o Lupe aqui. Alinhado com o Lupe. Lupe que no primeiro momento que o escândalo é revelado, bota a mão no fogo pelo presidente do INSS, que agora a gente descobriu pela Polícia Federal que aparentemente, ao que tudo indica, recebia 5% de toda a farra. E mantém o partido, o PDT, na esplanada dos ministérios. Não é o suficiente, o partido larga mão, sai da base do governo. Eu acho que a gente está meio sem governo. Senhoras e senhores, em 1 minuto ele entregou. Paulo Germano, beijo pra ti. E ainda deu 5 segundos pra ler o patrocínio, não tem patrocínio. Iguatemi, KTO, PUC, cartórios de protesto, Savaralto e Sicredi. O timeline de hoje fica por aqui. Beijo. Com a presença ilustre de Gabriel Weiner Santana e a presença ilustríssima de Paulo Germano, que declamou um prazer poema. te conhecer pessoalmente, maravilhoso, Gabriel. prazer Legal. todo meu. Seja muito bem-vindo, volte, tá? Sempre Volte. que quiserem.